Eu acredito no bem. E você? Eu acredito que quanto mais limpo a sua conduta, quanto mais limpo os seus pensamentos, quanto mais limpo o seu coração, mais brilho você terá na vida. Contrário daqueles que são sujos. Os sujos, eles vão afundando na sua própria sujeira. Eu acredito nisso. Eu acredito. O universo, ele sempre cobra. Ele cobra aquele que mal faz e também retribui aquele que de bem faz. É o tema que nós vamos abordar hoje aqui. Será que esse vídeo chegou para você por acaso? E se eu disser para você que não há casualidade? O que a vida te oferece é aquilo que é de útil para você, mas muitas vezes é o desprezo da sua parte. Não quero nem saber disso. Vou ouvir esse cara falando, nem sei quem é, não vou ouvir. A vida te oferece aquilo que você precisa e você despreza. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui para falar sobre um tema. O tema é: os limpos brilharão e os sujos afundarão. Você acredita nisso? Você acredita que o brilho da limpeza da alma faz com que você seja um destaque em tudo que faz? Você acredita nisso? Ou não? Você acredita que o mal, ele sempre sobressairá ao bem? Será mesmo? Você tem certeza disso? Será que isso não é uma ilusão? Aquilo que é visto de conquista de quem faz o mal é apenas ilusório. É ilusório, pois aquele que faz o mal, ele se afunda na própria maldade. Ele não consegue sequer confiar na pessoa mais próxima dele. Por quê? Porque o mal está nele. Então tudo o que ele vê é mal. Então ele não confia em ninguém, ele não dorme em paz, ele não vive em paz. Por quê? Porque a paz é o estado interior da alma. É o estado de alma. Então quem é sujo vai se afundando cada vez mais. Se você analisar a própria vida, você verá que isso é real. Isso é real. Os sujos estão se afundando na sua sujeira. E aqueles que buscam a limpeza, gente, limpeza, não estou falando de religião não, estou falando de limpeza de alma, limpeza de coração, limpeza de pensamento. Quais são os teus pensamentos? São limpos mesmos? Ou são sujos? Para você saber se os seus pensamentos são limpos, o que você pensa pode ser expressado às pessoas ou não? Não posso falar o que eu penso. Se você não fala o que você pensa, é porque seus pensamentos são sujos, são impróprios aos ouvidos dos outros. Olha, se é impróprio aos outros, por que é bom para você? Por quê? Não é bom para ti. Então, o pensamento que não pode ser expressado é um pensamento sujo que pode te afundar, meu irmão, minha irmã. É preciso, sim, é preciso conhecer a si mesmo para saber ou para agir com equilíbrio na vida. Muitas vidas tornam-se desequilibradas por causa dos pensamentos impróprios que não são falados. Mas que estes pensamentos atraem para a sua vida as negatividades que você não quer. Eu não quero isso, eu não quero adoecer, mas está sempre preocupado. Meu Deus, eu vou gripar, eu vou isso, eu vou aquilo. O seu pensamento é a força poderosa, é o imã mais poderoso que existe no mundo, que vai atraindo para você aquilo que você pensa. O nosso pensamento é o imã, é o magnetismo que atrai aquilo que vivemos. Então é preciso sim você saber usar deste imã para atrair o que é bom e expelir o que não é bom para você. Sabe quem vai abordar esse tema conosco? É um espírito. É um espírito. O espírito fala, claro que fala. Por mais que você seja cético neste campo da comunicação espiritual, fique aqui conosco, porque você vai ouvir um filósofo da Igreja Católica. Quem é esse filósofo? Agostinho de Hipona.
E ele vai trazer esse tema para uma reflexão. Para você que é novo no Madrugada com Deus, o propósito aqui não é fazer a sua cabeça, não é mudar você de religião, nem ir contra os seus credos, as suas crenças. Não, não é. O propósito aqui é trabalhar uma ferramenta que transforma a vida. Que ferramenta é esta? Qual é a ferramenta que pode transformar a sua vida? Me diz. Você não sabe? Não tem ideia? O seu pensamento é essa ferramenta. É a ferramenta que construiu tudo que existe neste mundo. Não há nada como uma caneta ou um monitor como esse, ou a câmera com quem eu estou falando, que existe sem ter passado antes pelo poder criativo de uma mente. Então é essa ferramenta que trabalhamos aqui todos os dias, para que você saiba usá-la. Você conquistou essa ferramenta, mas você é capacitado para usá-la de forma correta na construção de tudo aquilo que você quer? Não? Então por que não aprender a usar o poder da mente? Por quê? Porque quando você se fecha a um credo, a uma crença, quando você é sectário, sabe? Não, é essa minha religião e acabou. O resto não existe. Tolice, tudo que existe no mundo é uma criação do perfeito Deus. Se há religiões diversas, é porque diversos são as formas de crença do ser humano. Existem tantas religiões quanto o grau de conhecimento da criatura humana. Então, meu irmão, não vamos falar de religião, vamos falar de crença, de fé. A fé, ela estimula a cabeça, essa ferramenta criadora, para criar as soluções dos problemas que você enfrenta. E digo mais, vencendo estes atuais problemas, vou te dar uma notícia, não muito agradável, não muito. Na visão atual, não é agradável, mas é real. Quando vencer este, vem outros. Vem outros em proporções maiores, porque você subiu de patamar. Aquele que sobe, ele enfrenta situações mais difíceis do que aquele que estava no pré-primário. Meu irmão, então você não quer subir? Saiba que, subindo de vida, subindo um degrau, as dificuldades são maiores, correspondente ao degrau em que está. Então não tenha medo de dificuldades, sabe por quê? Porque Deus te concedeu uma ferramenta poderosíssima chamada pensamento, ok? Então, para limpar os bloqueios do nosso pensamento, nos foi ensinado pelo Cristo. Cristo é o título dado ao Espírito que é administrador do globo. Que globo é esse? Chamado planeta Terra. Então, o Cristo é o administrador do planeta Terra. Ele se fez carne para servir como referência a quem quer fazer brilhar a sua luz, quem quer progredir, quem quer evoluir, quem quer se superar. Então, Cristo é essa referência. Você quer tê-lo como referência? Não estamos falando de religião. Meu irmão, estou falando contigo que é cético, que é averso à religião. Não estamos falando de religião. Estamos falando da crença, da capacidade concedida a nós de criar soluções para qualquer que seja o problema. Você quer? Você quer? Por quê? Tudo depende daquele que quer. Aquele que quer, ele pode. Disse esse Cristo, tudo, veja bem, tudo é possível àquele que crê. Você quer? Você crê que você tem essa capacidade? Você crê que a sua mente ela é capaz de solucionar o problema que você vive? Por quê? Por que tem que ter crença? Porque nada na sua vida acontece sem a sua presença. Nada na sua vida acontece sem a sua ação. Nós vamos falar disso. Esse espírito, Agostinho de Hipona, vai falar da lei de ação e reação, causa e efeito.
Então, tudo que acontece na nossa vida é uma ação tomada no passado que reflete no presente e que, se o futuro deseja ser melhor, haja melhor agora. Vamos fazer a nossa prece? Convido a você a fazer a prece do amanhecer. Amanhecer. Sei que muitas pessoas acompanham Madrugada com Deus pela manhã. Agradeço a vocês que estão tomando o seu café, um bom café. E para que esse café se torne melhor, nada melhor do que nutrir o espírito, não é mesmo? O corpo precisa de nutriente para ter força e manipular aquilo que é da vida. Mas o espírito precisa ter força para saber enfrentar as soluções. E a força do espírito está aqui, mente. E para isso eu convido a você a rezar, ou a fazer uma prece, ou orar, como queira chamar. Vamos falar com Deus? E assim, convicto de que somos ouvido pelo universo, pois Deus é onipresente, está em toda parte. Deus é o ar, Deus é o vento, Deus é as estrelas. Deus é o sol que brilha no amanhecer de cada dia. E desejamos que esse Deus esteja em nós, para que, com o brilho do amor, do conhecimento, da paz, possamos resistir à tentação, nos tornando fortes, fazendo com que os nossos olhos vejam o bem, o amor, fazendo com que tenhamos a paciência tão importante, a paciência e a compreensão, para que não falte prudência. Desejamos, sim, Senhor, ver o ser humano, os nossos irmãos em jornada, além das aparências, como Tu mesmo os vês, ou nos vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. E pedimos humildemente que feche os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Mas, Senhor, que nos ajude a trancafiar a nossa língua de toda e qualquer maldade, porque só assim de bênção se preencherá a nossa alma. Senhor, que sejamos almas, espíritos, pessoas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sentirão a Tua presença. E pedimos, Senhor, que faça de nós o brilho do Seu amor, para que, no decorrer deste dia, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações, nós revelemos a Sua presença em todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Quando você é verdadeiro naquilo que você faz, o que você faz tem resultados benéficos na sua vida e na vida de todas as pessoas com quem você convive. Mas quando você, sem perceber, e se deixando iludir pelo mundo materialista, você finge para estar bem com os outros, você falseia quem você é. E a falsidade é uma mentira que leva a pessoa ao buraco, ao fundo do poço. Então, meu irmão, assuma quem você é. Mas não é assumir para os outros, é para si mesmo. Quando nós assumimos as nossas faltas, nós nos capacitamos a corrigi-las. Mas quando nós falseamos, não, eu não sou assim não. Eu não sou assim. Você já viu o quanto difícil é você reconhecer as faltas?
O quanto difícil é você enxergar as suas faltas? Você sabe que a vida tão perfeita, porque ela foi criada pelo perfeito Deus, ela dá para cada um as pessoas conforme ela precisa enxergar ela. Você já percebeu? Deixa eu ser mais claro, para que não confunda a tua cabeça. Quando você vê nas pessoas que te cercam coisas ruins, é porque essa coisa ruim ainda existe em você e que você precisa trabalhar para ela não aflorar. Por isso você se irrita muito com uma pessoa prepotente. Você se irrita com um arrogante. Quando você se irrita com a arrogância do arrogante, é porque você ainda tem em você essa arrogância que você está desejando vencer. Mas quando você venceu a arrogância, você vê o arrogante e sente compaixão pela ignorância dele. Meu irmão, é verdade, é fato. Mas tem gente que não acredita. É muito mais fácil ver o argueiro no olho do irmão do que reconhecer que aquele argueiro que está vendo tem uma trave muito maior ou tem uma barreira muito maior na sua cabeça. Infelizmente, são poucos aqueles que querem assumir as faltas no intuito de corrigi-las. É muito mais fácil colocar um tapete sobre a sujeira do que assumir que está sujo e querer expelir esse mal, eliminar essa sujeira, não é mesmo? Não é verdade? Mas se você está aqui é porque você está desejando, sim, não falsear, não mascarar o mal, mas expeli-lo da sua vida. Eu acredito nisso. Bem, nós vamos passar a palavra então a esse espírito amigo Agostinho de Hipona. É um filósofo que traz muito conhecimento e oferece a você. Você aceita? Então preste atenção. Fraternidade virá ao coração de cada um. Os que estão firmados no mesmo amor, mais luz receberão. Os que caminham na verdade, mais fortes se tornarão. Os que trabalham e buscam resultados, esses, o tesouro da vida será-lhes o abastecedor de cada dia necessário dos propósitos a realizar. Diretrizes, trabalho. Nós não vivemos de promessa, nós vivemos de ações, de trabalho. Pela competência que buscamos, pelas realizações deixadas por onde estivemos. Tudo isso é o legado para a humanidade. Quem sabe andar com passos firmes, pegadas na humanidade, deixará, para que outros o sigam. Aprender, muitos dizem querer. Estudar, poucos querem ali figurar, pois o tempo implode todo o orgulho, toda a prepotência que cada ser traz. Na observância dos caminhos, e diante da turbulência que há, as figuras humanas irão se mostrar ainda mais verdadeiras, cada qual no segmento em que está, onde os sujos imundos se tornarão e os limpos, resplandecentes no lago azul, ali firmarás a sua jornada pela sua luz e pelo amor verdadeiro que habitas em seu coração. A vida é a chave de ouro para essa existência. A felicidade é o combustível que alimentará-te para enfrentar os dramas daqueles que próximos e daqueles que partiram, daqueles
que não puderam e não quiseram aqui estar. Estareis prontos para pegar-lhes a mão? Para se mostrar como amigo? O amor de Deus está em ti? O amor de Deus estando em ti, o seu olhar não será mais acusatório. O amor de Deus estando em ti, não mais tentarás contra teu próprio irmão em trabalho. Se fora destituído do seu poder, agradeça a Deus por estar aprendendo agora as diretrizes que o tempo te consumiu e você não aprendeu. Mas se ordenas contra o teu irmão, estarás ordenando contra si mesmo. O futuro não é o amanhã, é o agora. A fraternidade tocará o coração de cada um que busca a verdade e o amor. Uma das frases desse espírito para a nossa reflexão. Eu separei várias aqui porque, puxa vida, é preciso estudar. Estudar, não apenas ouvir uma mensagem como essa. Estudar a mensagem nos dá condição de absorver deste conhecimento que nos foi oferecido. Quem vive com sinceridade e retidão receberá mais luz e força para a sua jornada. Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita que a lei do retorno age constantemente? Cada ação gera uma consequência. Você acredita nisso? Ou você acha que Deus tem privilegiados? Esse eu vou dar tudo o que ele precisa. Esse aqui, não gostei dele não. Isso é uma mente frágil, uma ideia frágil, uma mente pequena, uma mente inocente, uma mente infantil. Mas uma mente expansiva, uma mente madura, sabe que cada um colhe o que planta. Ponto. A importância da ação e do trabalho. Qual é a importância da ação e do trabalho na tua vida? A vida não se sustenta em promessas vazias. A vida não se sustenta em promessas vazias, mas sim em ação concreta. A vida se sustenta na ação concreta que cada um toma. Mesmo que a pessoa iluda-se acreditando que está enganando um, enganando o outro, ela está se enganando e achando que está, eu sou demais, eu estou dando um golpe porque eu sou demais, sou muito esperto. É uma infantilidade tremenda na vida deste que se acha mais esperto do que o outro porque está mentindo para se dar bem. Deus meu, quem trabalha e busca resultados, constrói um legado para a humanidade. Tem gente que é tão egoísta que pensa só nela, mas não entende que a vida te proporciona trabalhar em prol dos outros. A proposta da vida é essa, você não percebeu? Você não percebeu mesmo? A proposta da vida é que a nossa vida seja útil a outras vidas. Essa é a grande proposta da vida. Não é? Se você ainda não é pai, como eu sou, você vai entender que muito mais valor é dar ao filho as condições do que você mesmo alcançar as suas. É um prazer que não dá para descrever. Ajudar, contribuir, fazer com que aquele que você ama tenha tudo o que precisa. Não é? Estou falando com você, mãe, pai, não é isso? Você não se satisfaz mesmo que você rale pra caramba
Mas não é satisfatório você ver que deu aos teus filhos condições de eles se tornarem seres humanos melhores, almas melhores, espíritos melhores? Não é mesmo? Não é? Tem essa outra frase que eu deixo para você refletir. As pegadas deixadas por quem caminha com firmeza servirão de guia para os outros. Olha que maravilha isso. As pegadas deixadas por quem caminha com firmeza servirão de guia para os outros. Meu irmão, pensa nisso, pensa nisso. O que cada um traz dentro de si será revelado nos momentos de turbulências. Então, as turbulências que existem revela quem você é. As turbulências do dia a dia revela: eu sou capaz de administrar a minha vida, eu ainda sou criança que dependo da administração dos meus pais. Muitos adultos são crianças espirituais que dependem totalmente dos outros. E aí buscam na espiritualidade que o espírito resolva o problema dela, busca na casa evangélica que o pastor, o bispo possa resolver o problema dela, busca nos padres, busca na sinagoga, busca na religião a solução que ela deve dar à vida dela. A religião é a religação com a luz, mas a luz tem que se fazer em você. É você a luz que deve brilhar. Bem, obrigado, Agostinho de Hipona. Puxa vida, viu? São tantos as informações que nós tiramos dessa aula de Agostinho de Hipona que eu ficaria aqui por muito mais tempo, mas olha só, o tempo urge, como dizem, né? Livro dos Espíritos. Vamos à pergunta do Livro dos Espíritos? Vamos, Livro dos Espíritos, questão 850, a pergunta feita ao mundo espiritual. A posição social pode limitar a liberdade da ação do homem? Caramba, que pergunta, hein? E aí, na sua concepção, sim ou não? Pensa aí, eu te dou esse tempo para você mesmo responder a si. A posição social pode limitar a liberdade de ação do homem? Vamos à resposta? Sim, o mundo impõe exigências, mas Deus é justo e considera tudo. Ainda assim, cabe a cada um esforçar-se para superar os obstáculos. A vida ela é perfeita. Cada um tem aquilo que é preciso para melhorar como ser espiritual, ser humano. Cada um tem as ferramentas necessárias para a lapidação de si mesmo. Se é preciso passar por dores, dores virão, no intuito não de te maltratar, mas de te lapidar. Se é preciso passar por perdas, perdas acontecerão, não para teu sofrimento, mas para o teu amadurecimento. Porque se você é um crente em Deus, você não pode acreditar que Deus seja mau. Pois quem entende o significado da palavra Deus, sabe que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E como bem definiu o Cristo, Deus é amor. Ponto. Então Ele não pode ser nada contra você, mas a seu favor. Certo? Que pergunta, hein? Que bom, né? É verdade. Estou aqui lendo uma observação. A resposta nos lembra que os desafios da vida não determinam nosso destino, mas sim nossas escolhas. Pois são as nossas escolhas que determinam o nosso futuro. Não é? Bem, obrigado a você. Obrigado a você que deseja aprender e reúne-se conosco nesse propósito. Obrigado por estar aqui, tá? Vamos levar adiante esse conhecimento que é nos oferecido. Se fez bem para você, eu te convido, compartilhe. Compartilhe. Vamos juntos.
Não é fazer a cabeça de ninguém, mas fazer com que a cabeça de cada um possa criar soluções para a vida dela. Pois a proposta é esta, é fazer com que a sua cabeça seja a sua bússola, fazer com que a sua cabeça seja a resposta que você quer para a sua vida, fazer com que sua cabeça seja a grande criadora das soluções que você tanto busca. Obrigado mesmo. Bom, um corte para você do mecanismo da mediunidade. Gilson Pimentel e Antônio Júnior nos traz aqui um trechinho deste bate-papo sobre mediunidade. Vamos lá. A Márcia Prado, ela está falando assim, toque por limpeza pode ser obsessão? É uma auto-obsessão. Qual que é a obsessão? A pessoa ela tem ali, muitas vezes, nas lembranças, nas memórias que ela está no seu inconsciente, situações onde ela viveu em ambientes muito sujos, né? Onde ela teve, por exemplo, desencarnado e ficado em lugares muito sujos, onde ela passou em lugares do umbral, onde ela viu ali muitas coisas que lhe davam repugnância, então ela não queria que encostasse nelas. Então essas pessoas elas estão toda hora tirando uma sujeira invisível, porque isso está no seu inconsciente ainda, aquela preocupação de não se sujar novamente, de não encostar naquilo novamente. Então, quando a pessoa tem esse toque, né, que é o transtorno comportamental obsessivo, né? Exatamente. A pessoa fica... Tem até um filme interessante falar disso. Sobre isso também. É uma coisa que a gente tem que trabalhar em nós, porque dá uma agonia na pessoa quando ela não faz aquilo, e ela tem que fazer. E às vezes, várias vezes, até para ela sentir que aquela ação foi realizada. Pode ser da chave de você trancar a porta e voltar 2, 3 vezes. Para ver se trancou mesmo. A ver se trancou. Descer para ver se apagou a luz. Coloca a coisa no lugar, depois coloca lá, alguém tira, você vai pôr de novo. Então, isso, eu concordo plenamente com você, quando você falou a respeito das memórias, a respeito do acástico, né, dos registros das vidas, tudo. Mas existe também um aspecto psicológico importante que as pessoas precisam observar nelas, através de até mesmo das questões espirituais, culturais. Quanto mais você vai aprendendo, quanto mais você vai se percebendo, o que você sente? Qual que é o tamanho da agonia? Qual que é a consciência que você tem em relação a você, por exemplo, ter medo de altura ou medo de borboleta? A gente tem uma amiga que ela morre de medo de mariposa, cara. Se ela vê uma, ela pula uma janela, velho. Ela é uma coisa impressionante, assim. Ela tem muito medo. Eu conheço uma que tem com pombos. Sim, muito medo. Muito, muito, muito. Então, isso tem a questão do registro, da lembrança, da ativação daquela sensação. Mas, às vezes, o remédio para isso é você mesmo, através de uma consciência, falando, olha, eu tô aqui, tô seguro, a altura tá lá, então eu posso até estar com medo agora, mas eu vou suprimir esse sentimento. E geralmente os trabalhos psicológicos, eles são seguidos mais ou menos nessa linha, para você, de uma certa maneira, ir tomando consciência e suprimindo aquele medo, de modo a ele depois representar uma coisa normal para você. Que é justamente o motivo dessas informações retornarem na vida presente. Né? Exatamente. A gente tem que às vezes para você ressignificar, né? Ressignificar. Temos que reescrever, porque senão isso vira um looping, né? Vira. Não, e piora, né? Às vezes uma coisa traz outra e por aí vai, né? Prejudica. Viram neuroses. Tem né? gente que para a vida por conta de alguns tipos de toque ou vícios psicológicos, né? Tem uma amiga que morre de medo de palhaço. Eu acredito, eu conheço uma que tem medo de freira. Né? Conheço outra pessoa que tem medo de avião. Mas esses toques, né, esses transtornos obsessivos, eles são sensações que essas pessoas têm e uma necessidade muito grande, né, de refazer aquelas coisas. Estão refazendo os mesmos caminhos, os mesmos passos, as mesmas ações várias vezes, como se não tivesse ter certeza, né, dentro delas que aquilo já foi feito. A Andréia Cunha está dizendo o seguinte: e quando os gestos do toque aumentam, né, como é que pode ajudar? O Júnior acabou de falar da parte psicológica. Primeiro você tem que identificar o problema,
Depois você tem que aprender quando que ele ocorre, porque o toque ele tem um disparo, ele tem um gatilho dentro da pessoa, né? E o nosso cérebro, gente, ele é inteligente. Se ele aprendeu uma coisa e está repetindo a mesma coisa, tem um porquê de fazer isso. Ele torna isso automático, inclusive. Ele torna automático, né? Então, tem gente que mexe, né, no cabelo. Quando tem cabelo, né, no meu caso já não dá. E você conversa com a pessoa está toda hora assim. É um toque, né? É um hábito que está fazendo muitas vezes inconsciente. Primeiro é tomar consciência dele, né? E segundo é tentar controlá-lo. Porque quando ele começa a te incomodar, né, quando ele começa a ser algo ruim para você ou para as pessoas que estão em volta... Ele começa a limitar a gente, né? Começa a limitar. Tipos de toque, né? Aí a importância é você ter ajuda ou espiritual ou de um psicólogo, para poder entender essa situação, né, e poder lidar com isso. Porque existem problemas que são nosso fundo pessoal e são psicológicos. Sim. Mas existem problemas que são nossos, mas são espirituais. Existem problemas que são da parte dos registros que você falou, que vem à tona o sentimento daquela época, de repente, que você desencarnou, ou de algum trauma muito importante que você passou numa vida passada. E um profissional que estuda, que se forma nisso, cara, ele tem a condição e a capacidade de identificar as coisas, eles têm técnica, eles têm meios. Então, por isso que é muito bom quem tem qualquer tipo de mania, alguma coisa assim, procurar um profissional. Obrigado, Antônio Júnior. Obrigado, Gilson Pimentel. Que bom que nós nos damos o direito de aprender. Eu vou perguntar para você, você se dá o direito de aprender? Você se dá oportunidade de se enriquecer? Sabe que a riqueza é o grau de conhecimento que você tem. A riqueza não é bens materiais. Não some sua riqueza ou não se baseie na riqueza aquele que tem muitos recursos, muito dinheiro. A sua riqueza é a quantidade de conhecimento que você adquire. E a vida nos oferece o tempo inteiro riqueza. A mensagem do nosso irmão Agostinho nos lembrou que a vida é um espelho de nossas ações. Olha que coisa maravilhosa. A vida é o espelho de nossas ações. Quem busca a luz, claro, quem busca a luz e caminha na verdade, se fortalece e brilha ainda mais em tudo que faz. Enquanto aqueles que insistem na escuridão acabam por afundar em suas próprias escolhas, em sua própria maldade. O tempo é um grande mestre. O tempo é o grande mestre e cada dia nos oferece uma nova oportunidade de aprendizado e evolução. E aí, você aceita? Você aceita o que o tempo ou o que a vida está te oferecendo? Ou você reclama das ofertas da vida? Pois a vida te oferece apenas aquilo que é útil para você. A inutilidade é uma condição da pessoa. Eu quero ficar aqui com as pernas para cima e ser inútil. Você está sendo inútil a você mesmo, mas a vida, mesmo você querendo ficar de sombra e água fresca, a vida vai te mandar aí uma chuva para você se movimentar. Fica na rede, debaixo de um coqueiro tomando água de coco o dia inteiro, a vida inteira. Aí vem uma chuva torrencial e derruba o coqueiro para você levantar dali e trabalhar, meu irmão. Contra você? Não, a seu favor. Obrigado, muitíssimo obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos de volta e eu peço a sua ajuda. A casa espiritual se sustenta espiritualmente. A casa espiritual na matéria precisa de recursos materiais. Então eu peço a sua ajuda, se é que essa mensagem te fez bem, nos ajude materialmente para sustentarmos todo esse trabalho. Então eu te peço, se torne aí um colaborador do Templo Maria Santíssima, se torne um membro desta casa. Se assim você deseja, meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre
em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.